Audiobook Beleza em Vez de Cinzas. Autora Joyce Meyer. Capítulo 7. Os dois tipos de dor. Mesmo quando permitimos que o Espírito Santo nos dirija, a cura emocional ainda é dolorosa, mas creio que há dois tipos de dor: a dor da mudança e a dor por nunca mudar e permanecer o mesmo. Se você deixar o Espírito do Senhor dirigir seu programa de recuperação, Ele sempre estará ali para prover a força de que você precisa em cada fase. E assim, sejam quais forem as tribulações que você tiver de enfrentar, será capaz de suportá-las. O Senhor prometeu nunca nos deixar ou nos abandonar. Essa promessa em Hebreus 13, versículo 5, é muito poderosa. Deixe seu caráter ou disposição moral ser livre do amor ao dinheiro, incluindo a ganância, avareza, luxúria e um desejo ardente por possessões terrenas. E seja satisfeito com seu presente, circunstâncias e com o que você tem. Pois Ele, o próprio Deus, disse: Eu de forma alguma falharei com você, nem o abandonarei, nem o deixarei sem apoio. Eu nunca, de forma alguma, o deixarei sem ajuda, ou nem o abandonarei, nem o desampararei, nem largarei você. Seguramente não. Precisamos nos agarrar a essa promessa quando formos tentados a querer ultrapassar a Deus. Se começamos a fazer as coisas do nosso próprio jeito, estaremos num território perigoso. Nosso Pai Celestial não tem a obrigação de nos ajudar a suportar provações que nunca fizeram parte de seu plano para nós. Poderemos sobreviver, mas o processo envolverá muito mais luta do que seria necessário. A dor das feridas e do processo de cura das emoções pode ser mesmo mais traumática do que a dor física. Quando você estiver seguindo o plano revelado por Deus e atravessar momentos dolorosos, lembre-se de que o Espírito Santo é o fortalecedor. Algumas vezes, pode parecer que você não vai conseguir. Em tais momentos, peça ao Senhor que o fortaleça. Um grande trecho das Escrituras para memorizar nessas horas difíceis está em 1 Coríntios 10, versículo 13, no qual o apóstolo Paulo nos lembra: porque nenhuma tentação, nenhuma tribulação, como a sedução ao pecado, não importa como venha ou para onde aponte, vos tem subjugado ou prendido, que não seja comum ao homem. Isto é, nenhuma tentação ou tribulação virá a vós, além da resistência humana, e que não seja ajustada e adaptada e pertencente à experiência humana, de tal forma que o homem não possa suportar. Mas Deus é fiel à sua palavra e à sua natureza compassiva, e Ele, em quem podemos confiar, não vos deixará ser tentados ou atribulados ou testados além da vossa habilidade e força para resistir e poder para perseverar. Mas com a tentação, Ele sempre proverá o escape, o meio de escapar para um lugar de pouso, para que sejais capazes e fortes e poderosos para suportá-la pacientemente. Em tais tempos difíceis, vêm muitas tentações, entre elas a tentação de desistir e voltar aos velhos pensamentos e caminhos, ou tornar-se negativo, depressivo e irado com Deus, pois você não compreende porque Ele não parece estar provendo o escape de toda a dor que você tem suportado em sua vida. Contudo, essa passagem das Escrituras nos diz que Deus sempre intervém em nosso favor e que sua ajuda sempre chegará a tempo. Proponha em seu coração permanecer e não desistir. Outra passagem bastante proveitosa é encontrada em 2 Coríntios 12, versículos 7 a 9, na qual Paulo se refere à sua própria dor por causa daquilo que ele chama de um espinho, um estilhaço na carne. Versículo 7. Realmente não importava qual era esse espinho, mas sabemos que isso o incomodava e ele queria removê-lo. Por 3 vezes Paulo pediu ao Senhor que o removesse.
Contudo, a resposta do Senhor para ele foi: minha graça, meu favor, benignidade e misericórdia é o bastante para você, suficiente contra qualquer perigo e o capacita a enfrentar o problema corajosamente, pois minha força e poder são aperfeiçoados, consumados e completados e mostram-se mais efetivos em sua fraqueza. Versículo 9. Nem sempre somos libertos dos nossos sofrimentos, no preciso momento que invocamos o nome do Senhor. Algumas vezes, devemos perseverar por um tempo, ser pacientes, continuar em fé. Graças a Deus, durante esses momentos nos quais o Senhor decide por qualquer razão não nos libertar imediatamente, Ele sempre nos dá a graça e a força de que precisamos para prosseguir em busca da vitória final. Você já se perguntou por que Deus nem sempre nos liberta de nossa escravidão e problemas imediatamente? A razão é que somente Deus sabe tudo o que precisa ser feito na vida de seus filhos e o tempo perfeito para isso acontecer. Por minha própria experiência, tenho aprendido a confiar em vez de questionar. Não é errado perguntar a Deus o motivo, a menos que esse questionamento produza confusão. E nesse caso, é muito melhor simplesmente confiar no Senhor, sabendo que Ele nunca erra e nunca se atrasa. Frequentemente, compreendemos o porquê por trás de cada evento ou situação somente depois de tudo ter terminado e podermos chegar do outro lado, olhando para trás. Há muitas experiências em minha vida que certamente não compreendi enquanto não as superei. Agora, contudo, consigo compreender alguma coisa do seu significado e propósito. Atravessar tribulações é doloroso. Em meu ministério, frequentemente, compartilho com as pessoas que o livro de Apocalipse diz que vencemos o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Veja Apocalipse 12, versículo 11. Um testemunho de vitória em qualquer área da vida é importante. Contudo, para ter um testemunho positivo, é necessário ter vencido de forma bem-sucedida qualquer sofrimento ou oposição. A parte dolorosa é que devemos prosseguir mesmo enquanto estamos sendo tentados ou provados. A parte gloriosa vem após terminarmos de atravessar a tribulação e podermos, então, testificar a grande vitória e a grande fidelidade de Deus. Não temos testemunho algum sem atravessar uma provação. Portas do sofrimento. Porque pessoalmente experimentei muita dor emocional, assim como você também pode ter experimentado, cansei-me de sofrer. Eu tentava encontrar a cura ao seguir a liderança do Espírito Santo. Contudo, não conseguia honestamente compreender por que o processo tinha de ser tão doloroso. Eu sentia que para poder continuar enfrentando aquela dor, precisaria ter algumas respostas do Senhor. Eu realmente progredia, obtinha melhora, alcançava uma vitória aqui e ali, mas parecia que cada vez que fazia algum progresso, o Senhor me levava a uma nova fase de recuperação que sempre significava mais dor e tormento emocional. Enquanto eu orava a respeito da minha situação, Deus me deu uma visão. Em meu coração, pude ver uma série de portas, uma após outra. Cada uma representava um evento traumático em meu passado que causara dor quando ocorreu. O Senhor mostrou-me que cada vez que eu enfrentava um dos eventos ou situações dolorosas, ser sexualmente abusada em meu lar, ser ridicularizada na escola por ser obesa, ser incapaz de ter amigos íntimos, ser sujeita ao medo constante, ser abandonada por meu primeiro marido, ser traída por um grupo de amigos da igreja e assim por diante. Essa era uma nova porta de dor através da qual eu era forçada a passar. Eu podia recordar vividamente a angústia do medo, rejeição, abandono e traição, assim como você, caso tenha sido vítima de algum desses abusos que colocam as pessoas em tais prisões. Quando finalmente permiti que o Senhor trabalhasse em minha vida, Ele me revelou que eu estava escondida atrás de cada uma daquelas portas da dor.
estava em profunda prisão, buscando refúgio em uma personalidade falsa, em simulação e fachadas. Era simplesmente incapaz de compreender como me livrar. Quando o Senhor começou a me libertar da escravidão, aquilo doeu. Agora compreendo que para sermos levados da escravidão para a liberdade, devemos atravessar essas mesmas portas da dor, ou portas semelhantes, pelas quais anteriormente passamos, para que possamos sair do outro lado. Quando somos levados para a escravidão pelas portas da dor, devemos passar pelas mesmas portas para sair do cativeiro. Ambos os momentos são dolorosos. Primeiro, por causa do abuso real, depois, por causa da lembrança disso. Com o objetivo de nos libertar e curar, o Senhor deve nos levar a enfrentar tais questões, tais pessoas e tais verdades que achamos difíceis, se não impossíveis de enfrentar sozinhos. Deixe-me dar alguns exemplos a você. Primeiro exemplo. Sempre tive pavor de meu pai. Mesmo como uma mulher adulta em meus 40 anos com 4 filhos, eu ainda o temia. Muitos eventos dolorosos tinham trazido esse medo à minha vida. Eu estava com 47 anos quando o Senhor me levou a finalmente confrontar meu pai. Compartilharei mais sobre esse confronto mais tarde neste livro. Mas tive de olhar para meu pai diretamente nos olhos e dizer-lhe: não terei mais medo de você. Quando finalmente falei com meu pai sobre a forma abusiva com que ele me tratou, o fiz em obediência e pela fé, mas não sem temor e tremor. Veja Filipenses 2, versículo 12. Tive de estar cara a cara com uma das minhas portas da dor. Eu sabia que poderia escolher ou atravessar e chegar à liberdade do outro lado, ou continuar na dor atrás da porta, escondida e permanecendo sempre com medo de meu próprio pai. É importante notar que confrontei meu pai, que foi a causa primária da minha dor, somente porque o Espírito Santo me levou a fazê-lo. Não confronte seu abusador apenas porque eu o fiz. Você deve orar e ouvir a direção de Deus com relação aos passos corretos para a sua libertação. Segundo exemplo. Algumas vezes, as pessoas são feridas na igreja por outros cristãos. De alguma forma, parecemos pensar que os crentes nunca ferem outros crentes, e eles não deveriam mesmo fazê-lo. Mas as coisas raramente são como deveriam ser, mesmo na vida do povo de Deus. Nós, na igreja, ferimos um ao outro, e isso causa dor. Frequentemente, quando isso acontece, a parte ferida afasta-se de qualquer associação ou envolvimento com aqueles que causaram o sofrimento. Escondida atrás da porta da dor, a pessoa ferida pode decidir: já que fui ferido na igreja, continuarei indo às reuniões, talvez, mas nunca mais me envolverei com essas pessoas novamente. Essa é uma forma de escravidão, porque a pessoa está permitindo que seu passado a controle. Deus nos levará a um lugar no qual nós devemos sair do esconderijo e correr o risco de sofrer novamente. Quando saímos, isso é equivalente a passar novamente através da mesma porta de dor que nos levou à escravidão. Terceiro exemplo. Aprender a submeter-se à autoridade pode ser difícil para algumas pessoas. Foi certamente doloroso para mim. Já que eu tinha sido abusada por autoridades que conhecera, minha atitude era: por que eu deveria permitir que alguém me dissesse o que fazer? Eu não confiava em ninguém, especialmente nos homens. Quando o Espírito Santo me levou à fase da minha recuperação, em que tive de me submeter ao meu marido, a batalha começou. Experimentei um terrível sentimento de rebelião em minha carne. Eu queria ser submissa, porque verdadeiramente cria que isso era bíblico, mas a dor da submissão era mais do que eu podia suportar. Eu não compreendi o que estava errado comigo. Percebo agora que submeter-me a alguém mais e permitir que essa pessoa tomasse decisões por mim levava-me de volta aos velhos medos e lembranças de quando era manipulada e alguém tirava proveito de mim. Tendo meu pai na figura de autoridade, dizendo-me que as perniciosas decisões que ele tomava por mim eram para o meu bem, e todo o tempo odiando tanto o que ele estava fazendo comigo, além da minha frustração de ser incapaz de tomar alguma atitude. Enfim, tudo isso não me deixava muito empolgada com a ideia de submissão. Para ser livre e tornar-me a pessoa saudável que Deus desejava que fosse, eu tinha de aprender a submeter-me ao meu marido.
Como muitos dos cristãos, eu queria que o ensino bíblico sobre a submissão da esposa e filhos ao marido e pai como cabeça da casa é o plano revelado de Deus para as famílias. Eu estava convencida de que esse princípio está estabelecido em sua palavra e, portanto, não tinha escolha a não ser submeter-me ou permanecer em rebelião contra o Senhor. Mas certamente era doloroso. Agora estou livre e posso sentir a satisfação e a segurança na submissão piedosa. Muitas pessoas sentem-se confusas sobre a submissão. Elas pensam que isso significa fazer tudo o que uma autoridade lhe diz para fazer. Não importa o que seja. A Bíblia ensina que devemos ser submissos somente como convém no Senhor. Colossenses 3, versículo 18. Creio que esses exemplos ajudarão você a compreender as portas da dor e como elas devem ser enfrentadas. Não olhe para elas como entradas para o sofrimento, mas como o começo da recuperação. Jesus sempre estará com você para guiá-lo e fortalecê-lo enquanto você atravessa essas portas rumo à saúde plena. Lembre-se, a dor é realmente uma parte do processo de cura. Se uma pessoa cai no concreto e a pele dos seus joelhos se esfola, ela se machuca. No dia seguinte, a dor pode mesmo estar pior do que quando a ferida acabara de acontecer. Em certo momento, começará a se formar uma casca sobre a ferida, que é um sinal de que o corpo está envolvido no processo de cura. Mas, embora agora coberta com a casca protetora, sua ferida continua repuxando, queimando e ardendo, porque há maior volume de corrente sanguínea circulando ali, para trazer cura à área afetada. A ferida inicial traz dor, mas frequentemente o processo de cura traz uma dor pior. Contudo, não é o mesmo tipo de dor e nem traz o mesmo resultado. As feridas emocionais de algumas pessoas têm sido ignoradas por tanto tempo que se tornam infectadas. Esse tipo de dor é totalmente diferente da dor da cura. Esse deve ser evitado. O outro é bem-vindo. Sem sofrimento, sem livramento. Aprendi algo bastante sábio por meio da minha experiência pessoal. Não tenha medo da dor. Por mais estranho que isso possa parecer, quanto mais você teme e resiste à dor da cura, mais isso aumenta o efeito que o sofrimento tem sobre você. Um exemplo dessa verdade aconteceu anos atrás, quando fiz um jejum pela primeira vez em minha vida. Deus me chamou para 28 dias de jejum à base de sucos. No início, passei por momentos realmente difíceis. Eu estava muito faminta. De fato, eu me sentia tão faminta que estava realmente sentindo dores. Enquanto eu clamava ao Senhor, lamentando que não estava aguentando mais, Ele me respondeu. Profundamente dentro de mim, ouvi uma voz mansa e suave. Veja 1 Reis 19, versículo 12. Do Senhor me dizendo, pare de lutar contra a dor. Deixe-a trabalhar em você. Daquele dia em diante, o jejum foi muito mais fácil, mesmo aprazível, porque eu sabia que cada vez que me sentia desconfortável era sinal de progresso. A regra é que quanto mais resistimos à dor, mais forte ela se torna. Quando uma mulher grávida está em trabalho de parto, o aviso que ela recebe das enfermeiras é: relaxe. Ela sabe que, quanto mais ela lutar contra a dor, mais forte a dor se tornará e mais o processo de parto demorará. Quando você está atravessando um tempo difícil, quando a dor se torna tão grande que parece maior do que você pode suportar, lembre-se de Hebreus 12, versículo 2. Tirando os olhos de tudo que nos distrai e focando em Jesus, que é o líder e a fonte da nossa fé, dando o primeiro incentivo para a nossa fé e também o seu consumador, levando à maturidade e à perfeição. Ele, pela alegria de obter o prêmio que estava diante de si, suportou a cruz, desprezando e ignorando a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Perseverança produz alegria. Quando você experimenta alguma dor, não lute contra ela. Permita que ela complete seu propósito. Lembre-se desta promessa: aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria
e cânticos. Salmos 126, versículo 5. Aprenda a perseverar naquilo de que você precisa, sabendo que há alegria do outro lado. A cura pode ser dolorosa, mas você não tem nada a perder. Você estará sofrendo de qualquer maneira, então pode pelo menos colher o pleno benefício dessa dor. Tanto quanto você permitir ao abuso do passado mantê-lo em escravidão, permanecerá em sofrimento. Ao menos a dor da cura produz um resultado positivo, a alegria em vez da miséria. Deixe sua dor levá-lo para fora da escravidão e não aprofundá-lo nela. Faça a coisa certa, mesmo que seja difícil. Obedeça a Deus e siga a direção do Espírito Santo, sabendo que o choro pode durar por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, versículo 5.